Antes de realizar as experiências, vamos entender o processo de eletrização por atrito. Alguns objetos, depois de friccionados com lã ou papel de seda, adquirem a propriedade de atrair objetos leves como pedacinhos de papel, pequenos insetos, gotículas de água e uma infinidade de outros corpos. Quando um objeto adquire essa propriedade, ele está carregado eletricamente ou está eletrizado, possuindo o número de prótons diferente do número de elétrons. O corpo friccionado exerce forças elétricas que concorrem com a força-peso dos objetos, atraindo assim os objetos pequenos. Na natureza, existem dois tipos de cargas elétricas, as positivas, prótons, e as negativas, elétrons. A carga elétrica resultante em um corpo pode ser positiva, quando ocorre perda de elétrons, negativa, com ganho de elétrons. Quando citamos ganho e perda de elétrons, não queremos dizer que eles aparecem ou desaparecem, mas sim que eles são transferidos de um corpo para o outro. Lembre-se que ao atritar vigorosamente dois corpos, está sendo gerada energia mecânica e pode haver transferência de elétrons da última camada de um corpo para o outro. Se os corpos atritados estão isolados, ou seja, não sofrem influência de qualquer outros corpos, as cargas elétricas cedidas por um são exatamente as adquiridas pelo outro com sinal oposto. Para que haja eletrização, os corpos devem ser de materiais diferentes. Quando esfregamos as mãos, elas não são eletrizadas, pois são do mesmo material. Muito bem, agora você está pronto para realizar as experiências. Nesta experiência, vamos precisar de um pente de plástico, uma folha ou um pedaço de papel de seda e pedacinhos de papel. Em primeiro lugar, dobre a folha de papel de seda em 4 partes. Em seguida, coloque os pedacinhos de papel sobre uma mesa. Friccione o pente de plástico com a folha de papel de seda. Aproxime o pente dos pedacinhos de papel. Observe que alguns pedacinhos de papel são atraídos pelo pente e se fixam momentaneamente e após repelidos. Veja novamente. O que podemos concluir a partir dessa experiência? O pente, após ser friccionado com o papel de seda, ficou eletrizado ou carregado eletricamente. A folha de papel de seda recebe elétrons do pente e fica carregada negativamente. O pente, ao ceder elétrons, fica carregado positivamente. Os pedacinhos de papel possuem carga neutra, ou seja, a quantidade de carga positiva e negativa é igual. Ao aproximarmos o pente que está positivamente carregado dos pedacinhos de papel, a carga positiva do pente irá atrair a carga negativa dos pedacinhos de papel e repelir a carga positiva. Parabéns! Você concluiu a experiência 1. Nessa experiência, vamos precisar de uma folha de acetato, uma folha ou um pedaço de papel de seda e pedacinhos de papel. Primeiro, coloque a folha de acetato e os pedacinhos de papel sobre a mesa. Depois, friccione a parte central da folha de acetato com o auxílio de uma folha ou um pedaço de papel de seda. Segure a folha de acetato pelas bordas e aproxime-a dos pedacinhos de papel colocados sobre a mesa. Observe que alguns pedacinhos de papel são atraídos pela folha de acetato e se fixam momentaneamente, sendo a seguir repelidos. Veja novamente. O que podemos concluir a partir dessa experiência? A folha de acetato, após ser friccionada com um papel de seda, ficou carregada eletricamente. A folha ou o pedaço de papel de seda recebeu elétrons da folha de acetato e ficou carregada negativamente. A folha de acetato, ao ceder elétrons, ficou carregada positivamente. Os pedacinhos de papel possuem carga neutra, ou seja,
quantidade igual de carga positiva e negativa. Ao aproximarmos a folha de acetato que está positivamente carregada dos pedacinhos de papel, as cargas positivas e negativas dos pedacinhos de papel serão separadas. As cargas negativas ficam mais próximas da folha de acetato, ocorrendo então a atração dos pedacinhos de papel. As cargas negativas por contato